Olá, gente, aqui é o Zé. Neste vídeo a gente vai começar a resolver os exercícios da lista de atividades da semana 6 de Física 2. Então, o enunciado do exercício é o seguinte: coloque-se uma certa quantidade de um gás no recipiente a pressão A, uma vez que a gente sabe que vai envolver processos termodinâmicos. Então, a pressão inicial é 1 vezes 10 a quinta Pascal. E a temperatura, TA, igual a 300 Kelvin. O volume é igual a 6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. O sistema é aquecido, há volume constante, então a gente sabe que o volume do estado B vai ser igual ao volume do estado A, que é igual a 6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, até o mesmo atingir a temperatura final TB igual a 600 Kelvin. Considere a massa específica do gás igual então CV, que é o volume constante, igual a 2... massa específica, desculpa, que é densidade, confundindo com calor específico. Então a densidade é igual a 2 kg por metro cúbico. O calor específico molar, a pressão constante, então CP é igual a 40 joules molar, né? Então mol menos 1, Kelvin menos 1. E a constante dos gases, R, é igual a 8 quilogramas vezes mol a menos 1 vezes Kelvin a menos 1. No item A, ele pede para esboçar um diagrama, que é a mesma coisa que um gráfico, um diagrama da pressão em função do volume. Então, pressão em função do volume. Para o processo descrito, identificando os pontos correspondentes aos respectivos estados termodinâmicos. Então, temos dois estados termodinâmicos, A e B, e cada estado vão ter os parâmetros associados ou relacionados entre si. Então, precisamos colocar esses parâmetros de alguma forma nesse gráfico. Bom, eu sei que o volume de A para B manteve o mesmo, então vai dar algo desse tipo. Desculpa, alguma coisa desse tipo, que o volume se mantém constante. Mas a pressão foi alterada, mas eu não sei para quanto. Então, neste caso, a primeira coisa que eu preciso saber é o valor da pressão de B. Para saber se aumentou ou se diminuiu, para eu saber a posição relativa de A e B no gráfico. Bom, como a gente está considerando que é um gás ideal, e essa é uma transição, um processo isovolumétrico,
Se o volume se manteve o mesmo, só que a pressão aumentou, desculpa, a temperatura aumentou, então acontece que a pressão também vai aumentar, porque eu tenho mais energia distribuída pelo mesmo número de átomos ou moléculas dentro do sistema, só que para o mesmo volume. Então a força ou a energia cinética das moléculas acaba sendo maior, então a força com a qual elas incidem nas paredes do meu recipiente acaba sendo maior. Então a pressão de B é maior do que de A, e eu sei isso mesmo sem calcular. Então se o estado A está localizado aqui, VA igual a VB, e aqui eu tenho pressão A, então o meu estado B estará aqui numa pressão superior, só que no mesmo volume. E como essa transição é de A para B, eu faço essa setinha assim. Tudo bem? Então é só isso que o exercício pede para a gente fazer. O item B, ele pede para a gente dar a nomenclatura desse processo. E a gente já tinha identificado que era um processo onde o volume é constante. Então é um processo, uma transição termodinâmica isovolumétrica ou isométrica. No item B, ele pede para calcular o valor específico ao volume constante do gás. Bom, esse parâmetro é mais facilmente calculado sabendo o Cp e já tendo conhecimento da constante dos gases. Então, sei que se Cp menos C é igual a R, isso é uma formulazinha já dada, isolando o CV. Então, para isolar CV, eu vou jogar ele para o outro lado e depois vou inverter. Então, vai ficar CV é igual a Cp, que ele mantém o sinal, menos R. CV igual a Cp, que é dado, 40, menos R, que é dado, 8, igual a 32 joules, mol, menos 1, Kelvin a menos 1. Tudo bem? Bom, para o item D, ele pede para calcular o número de mols do gás. Então, como é um recipiente fechado, onde acontece todo esse processo, ele não permite que haja escape, né, ou adentração de matéria. Então, a quantidade de átomos e moléculas se mantém a mesma ao longo do processo. Então, é um parâmetro fixo. Bom, vou olhar primeiro para A. Se tiver todos os parâmetros necessários, eu consigo calcular em A o que eu quero, que é o número de mols.
Então, em A eu tenho que a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante do gás vezes a temperatura. Então, eu vou usar todos os parâmetros para A. Como eu quero saber o número de mols, então eu vou isolá-lo. Então, N vai ser igual a PV sobre RT. Agora é só substituir pelos valores conhecidos. A pressão é 1 vezes 10 a quinta. O volume 6 vezes 10 a menos 3. Dividido por 8 vezes a temperatura de A, que é 300 Kelvin. Então, N será igual a 10 a quinta vezes 10 vezes 10, 6 vezes 10 a menos 3, será igual a 600. E 8 vezes 300 vai dar 2.400. Então, o número de mol é igual a 0,25. No item E, ele pede para calcular a pressão final no estado B. Então, em B, terei a mesma equação, PV igual nRT. Só que agora, como eu estou no B, o único parâmetro que se manteve constante foi a pressão. E, obviamente, o constante dos gases e o número de mols. O que eu quero saber é a pressão. Então, a pressão em B seria igual a N vezes R vezes T dividido pelo volume. Faço as substituições. O número de mols é igual a 0,25. A constante do gases é 8. A temperatura em B é 600 Kelvin. Dividido pelo volume, que é 1 vezes 10 a quinta. A pressão em B será igual a 2 vezes 10 a quinta Pascal. Então, se vocês se lembram do início do exercício, que para fazer o diagrama PV, eu tinha considerado, unicamente de uma maneira conceitual, que a pressão em B seria maior do que a pressão em A, porque o volume se manteve constante, embora a temperatura tenha aumentado. E por conta disso, eu considerei que a pressão aumentaria. E foi justamente o que aconteceu. A pressão dobra, uma vez que a temperatura também é dobrada. Finalmente, no item F, ele pede para calcular a quantidade de calor envolvida no processo descrito e explique se esse calor foi perdido ou recebido pelo sistema. Bom, se vocês se lembram, como é um processo isovolumétrico, então a variação de volume é igual a zero.
Isso significa que o trabalho é igual a zero. Se não há deslocamento, né, do êmbolo que confina o meu gás dentro do recipiente, então não há trabalho sendo exercido pelo sistema ou no sistema. O trabalho é igual a zero. Isso significa que a variação da energia interna será igual à variação do calor. Toda a temperatura fornecida para o sistema será para incrementar a energia interna. E essa variação, saber quanto calor foi fornecido ao sistema, a gente tem que Q igual a NCV, que o volume é constante, vezes ΔT, que será igual a N, que é 0,25, CV, que é igual a 32, vezes a diferença de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. – 25 vezes 32 igual a 8. E 600 menos 300 é igual a 300. Então, Q é igual a 2.400 joules. Ou 2,4 kJ. Percebam que a temperatura final é maior do que a temperatura inicial. Então o sistema ganhou energia e não realizou o trabalho, que poderia tirar a energia interna do meu sistema. Então, como essa energia foi fornecida ao sistema, então quer dizer que o sistema absorveu essa energia, esse calor, que foi convertido em energia interna. Então, por ser positivo, então o sistema ganhou ou absorveu essa energia. Então é isso. Esse exercício está encerrado. A gente se encontra no próximo. Até mais.